Então, senhores, agora são 8 horas e 3 minutos. Hoje, terça-feira, dia 17/11, e nós começamos mais uma aula de História. Eu estou na página 435, vou colocar para vocês no chat, página 435, e a gente vai começar aqui a falar da questão da escravidão e da guerra civil nos Estados Unidos. A gente ainda está falando sobre o processo expansionista nos Estados Unidos. Então, eu gostaria que vocês atentassem comigo. Olha lá, durante o processo de formação do território dos Estados Unidos, cada região se desenvolveu como característica única. Por isso, não houve um processo homogêneo, ou seja, cada região se desenvolveu de acordo com as suas necessidades e seus moldes. Bom dia, Favarinho. Enquanto os estados do norte consolidavam a industrialização, os estados do sul eram agrários. Tinha sua maioria na relação com a antiga metrópole, a Inglaterra, e praticavam a escravidão. Isso para a gente é importante. Bom dia, Clara. Então, pessoal, para a gente dar início aqui, o desenvolvimento norte-americano se deu de forma heterogênea, ou seja, se desenvolveram de forma diferente. O norte se desenvolveu ao molde de industrialização e trabalho livre, enquanto as colônias do sul se desenvolveram ao molde escravista, ligados. Espera aí que entrou mais alguém. Fez barulho aqui, mas eu não consigo verificar se entrou alguém. Ligados bom dia, Elô. Ligados à agricultura e questões agrárias. Então a gente tinha essa grande diferenciação entre norte e sul. Principalmente, pessoal, sobretudo as questões agrárias, certo? Isso para a gente é de grande relevância. Então, olha lá, ao incorporar novos territórios, os estados do sul e do norte mantinham suas características, o que aumentava o conflito entre as duas regiões. Principalmente os estados do norte que decidiram ampliar suas políticas protecionistas, elevando a taxa de impostos em artigos importados, com a finalidade de proteger a industrialização do país. No entanto, a implantação dessa política prejudicava os fazendeiros do sul, dependentes do comércio exterior, já que eles deveriam pagar mais impostos. Assim, o sul passou a defender ainda mais o livre câmbio, ou seja, as tarifas alfandegárias, menos tarifas alfandegárias, privilegiando os produtos importados. Então, olha lá, os conflitos entre norte e sul apenas cresciam. O norte era protecionista para incentivar a industrialização. Por sua vez,
o Sul desejava menos barreiras e mais liberalismo para privilegiar o seu molde escravista e de consumo de produtos importados. Professor, então houve aqui um choque de interesses. Exatamente. Passamos à página 436 nesse momento. Continuando. A relação entre os estados sulistas, que apoiavam a escravatura, e os estados do norte, que apoiavam a abolição, adotavam medidas para restringir a escravidão em seus territórios. Cada vez mais tendeu ao desequilíbrio, ampliando as divergências e confrontos. Como tentativa de amenizar a situação, sulistas e nortistas que tendiam a um confronto armado. O governo federal, em 1854, dominado pelo Partido Democrata, decidiu aprovar a Lei Kansas-Nebraska, que determinava que a escravidão deveria ser decidida pelos próprios colonos de cada região, por meio do voto. Os setores abolicionistas decidiram reagir à lei, fundando o Partido Republicano, que defendiam o fim da escravidão em todos os estados. Então, olha lá. Desta forma, as divergências entre abolição, entre norte e sul, aumentavam. Da mesma forma, a defesa da abolição da escravatura de forma total, o recém-formado Partido Republicano e o fim da escravidão por meio do voto e de forma regional, que era o Partido Democrata. Então tivemos essa questão. É óbvio, pessoal, que dois interesses se chocando, isso ia acabar em conflito armado. E foi exatamente, só um minuto que entrou alguém. Bom dia, Ana Luísa. E foi exatamente o que aconteceu. Em 1860, a rivalidade entre Norte e Sul ficou evidente nas campanhas eleitorais. O Norte, apoiadores do Partido Republicano, escolheram Abraham Lincoln como candidato à presidência da República, apesar de não ser um abolicionista convicto e pregar a manutenção da escravidão nos estados que ainda eram escravistas. Lincoln propunha combater todo o movimento separatista estadunidense, projeto cada vez mais alimentado pelos sulistas. Olha o que acontecia. O Partido Republicano lançou candidato Abraham Lincoln.
que defendia escravidão somente em alguns estados e não desejava a relação separatista pregada pelo Sul. Professor, o que seria essa relação separatista? Defendia separar os Estados Unidos em dois. Eles não queriam isso, certo? O discurso ambíguo de Lincoln não convenceu os sulistas. Iniciado pela Carolina do Sul, o movimento separatista ganhou força, e o resultado foi a declaração de 10 estados sulistas se separando para formar um novo estado, o Estado dos Confederados da América. Olha lá, o Sul, não comprando as ideias de Lincoln. Espera aí, pessoal, que entrou mais alguém. Bom dia, Lolis. Promoveu seu processo separatista. Declarou a Carolina do Sul a formação dos Estados Confederados do Sul, que tinha Jefferson Davis como o seu candidato. Daí para frente, pessoal, os conflitos aumentaram muito. Vou até destacar aqui. Daí os conflitos muito aumentaram. Se tiver dúvida, alguém me interrompa. Eu continuo seguindo a aula. Olha aqui o que acontece, página 438. A declaração de que os estados sulistas estavam decididos a se separar dos estados da União, forma como ficaram os estados nortistas e a vitória de Lincoln nas eleições foram um estopim para a Guerra Civil Americana, ou chamada de Guerra de Secessão, entre 1861 e 1865. Então, olha lá, com a vitória de Lincoln e a decisão separatista do Sul, iniciava a Guerra Civil Americana, conhecida como Guerra de Secessão, que ocorreu entre 1861 e 1865. Professor, por que o nome é Guerra Civil? Porque lutaram americanos contra americanos. Os estados da União, o Norte e os confederados do Sul. Durante a guerra, os estados do Norte provaram sua superioridade econômica, pois contavam com uma economia mais instável e uma industrialização mais efetiva, o que garantia sua superioridade bélica. O Sul, apesar de contar com militares experientes, não conseguiu impedir a vitória do Norte. Outro fator importante para a vitória do Norte foram as questões políticas. Em 1861, durante a guerra, Lincoln, como presidente dos Estados Unidos, promulgou a Lei do Confisco, que autorizava a apreensão de todos os bens dos confederados, inclusive escravos. Além disso, proibiu a entrada de produtos de primeira necessidade nos estados do Sul, o que levou a uma quantidade de soldados desertar do Exército do Sul. Então, olha lá, sobre a Guerra de Secessão, o Norte
se mostrou bastante superior. Por fim, acabou derrotando os sulistas, impondo uma política de confisco e proibição de entrada de produtos. Para a gente fechar essa primeira parte, próximo ao fim da guerra, em 1863, Lincoln decretou o fim da escravidão nos Estados Unidos. Olha que interessante. Assim, o apoio abolicionista e sua popularidade cresceu no território dos Estados Unidos. Enfraquecidos, os estados do Sul se renderam em 1865, certo? Até aqui ficou alguma dúvida? Clara falou que não. Então, pessoal, para agora, eu quero que vocês façam para mim a leitura da parte segregação racial, que eu vou falar dela no nosso próximo atendimento presencial, que está nas páginas 438 e 439, e resolução dos exercícios da página 439, parte jogo rápido, exercícios 1, 2 e 3. Já enviei no chat e estou cadastrando na trilha do conhecimento. Já está cadastrado, podem começar essa atividade para mim, enquanto isso eu vou fazer a chamada. Ana Luísa está, Ana Clara está, Clara está, Eduara. Eduara e Elana não estão. Gabriel. Elo Israel está. Oi. Tá bom. Depois eu vejo com a coordenação. Obrigado, Ana. Heloísa está, as duas, né? Beleza. As duas, né? Lolis também entrou agora. A Isabelle estava. Júlia. Leonardo também não está. Luana está. A Mel está. Os dois Pedros estão. E a Rafa também está. Chamada feita. Estou interrompendo a gravação, pessoal.